Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão, 7 horas e 21 minutos desta segunda-feira. E a gente já volta para a nossa resenha política sob o comando de Adalberto Melo, que está chegando. Adalberto, boa noite para você. Chegando. Boa noite para você. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem pelo rádio. Rapaz, a Rádio Difusora News, Rádio Imperatriz Caxias, enfim, tá todo mundo, a maior rede de comunicação do estado, a partir de agora reunida para transmitir aqui a nossa resenha política. Hoje, Olavo, não sei se você tem como ligar aí para o SBT, para São Paulo, para pedir mais meia hora, porque o tempo não vai dar, viu? Tudo, gente, é de verdade. Eu lembro que uma vez vou ser rápido, vou tentar ser. Disse certa vez, meus amigos, noticiário de rádio, isso há muito tempo, disse, meus amigos, até parece que o mundo parou, não temos notícia. Eu vi isso aqui no Rádio do Maranhão. Hoje a gente tem que falar, meus amigos, até parece que o mundo está girando mais rápido ainda, tem um monte de notícia aqui, ó, a pauta está cheia. Vamos começar então pelo Bolsonaro, porque a gente ainda há pouco, o SBT deu um plantão anunciando a prisão domiciliar do ex-presidente da República. O caso já está ganhando as redes sociais, claro, com uma velocidade imensa, já tem parlamentar maranhense se posicionando sobre o assunto. O Carlos Lula, por exemplo, deputado estadual, ainda há pouco botou um plantão aqui, replicou um plantão nas redes sociais. O deputado Iglesias se manifestou sobre o assunto também, mas vamos primeiro checar aí qual foi a razão, Ricardo, dessa prisão domiciliar decretada agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ricardo, boa noite. Boa noite, Adalberto. Boa noite, John, Olavo. Boa noite a todos. Adalberto, o ministro Alexandre de Moraes, ele argumenta que o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu aquelas as medidas que foram impostas na primeira decisão dele, né? Quando ele impôs, inclusive, o uso da tornozeleira. E o Bolsonaro, um filho do Bolsonaro, na verdade, o Flávio Bolsonaro, o senador, postou um áudio do Bolsonaro na rede social dele, Flávio, né? A gente tem, inclusive, nesse momento a imagem, para quem está acompanhando a gente no YouTube ou na TV, o registro que foi apagado aí lá do Instagram do filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele teria sido apagado a pedido da própria defesa do Bolsonaro, né? A própria defesa entrou em contato com o senador Flávio e pediu que apagasse, que se ia dar complicação para o pai dele, né? E de fato deu, né? Foi decretada aí a prisão domiciliar. Agora há pouco a gente dava essa notícia lá no expediente final e o John checando a informação, constava lá que mandou recolher todos os celulares e tal, que eu considero aí, nesse caso, um excesso, né? Vamos lá, o que a Michele Bolsonaro tem a ver com a história? Ela não pode ter o celular dela? E vamos lá, um zelador, uma faxineira, cozinheira que trabalha na casa, também não pode ficar com o celular lá na casa? A medida fala todos os celulares que estiverem no local, né? No local. Ou seja, de todo mundo. Pois eu vejo como excessiva. Por quê? Porque a Polícia Federal, ela tem a tecnologia para monitorar essas ligações, né? Em caso de o celular de uma outra pessoa ser usada pelo Bolsonaro, aí é diferente. Vai-se lá e apreende não apenas o celular, mas também o dono do celular que forneceu para o Bolsonaro. Mas de antemão, sem algo que justifique você apenas mandar proibir o uso de celulares numa residência, a meu ver, é excessiva. Contudo, a prisão domiciliar eu considero uma medida necessária, porque, vamos lá, os caras abusam demais, né? Aí, o histórico do Bolsonaro e dessa turma aí é terrível, de afronta, de desrespeito à justiça. João Coutrinho, você que deu o furo jornalístico lá na Rádio Difusora News, foi o John que deu break news ainda há pouco lá na... Melhor assim, né? Mais elegante. João deu break news lá na Rádio Difusora News com um assunto, inclusive, simultaneamente aqui, né? No rádio a gente saiu na frente aqui dando a informação, até porque tinha que checar, né? Então, quando a primeira informação chegou, eu li nos blogs também naquele momento. Não tínhamos ainda a notícia. E aí, claro que a gente tem a obrigação de dar a notícia confirmada, né, John? Boa noite. Boa noite, Adalberto. Boa noite, Ricardo. Foi isso mesmo, né? Ninguém tinha publicado. A gente conseguiu aí dessa informação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ricardo já resumiu, não é? Foi por conta, principalmente, a gente até deduzia ali na hora, daquela publicação. Tão rápido, foi né? Tão rápido. Primeiro momento a pergunta foi, mas qual foi o motivo? Exato. A gente deduziu que foi porque o próprio Flávio Bolsonaro aí foi feita uma ligação, né, daquelas manifestações que ocorreram no final de semana. Eles ligaram para o Bolsonaro participou via telefone e foi publicado também nas redes sociais dos filhos
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por conta disso, já imaginava, depois que o Flávio apagou, que ele seria, portanto, aí, né, o ministro Alexandre de Moraes adotaria aí uma nova sanção. Acho que foi o Gabeira que brincou, não foi, Ricardo? Que dizendo que a prisão do Bolsonaro estava vindo à prestação, né? A prisão do Bolsonaro estava vindo à prestação. Já temos manifestação na internet já de parlamentares maranhenses. Vamos botar um trechinho do Iglesias, que gravou um vídeo assim que saiu a decisão. Vamos ouvir um trechinho do vídeo do Iglesias comentando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Foi duro, inclusive, o Iglesias. Vamos lá. Alexandre de Moraes, covardemente, porque ele é frouxo, decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, porque um vídeo que até foi apagado na rede social do filho do presidente apareceu em relação às manifestações. É um vagabundo, é um cidadão que subverte o chamado império da lei do Brasil, tornando-se a própria lei, e a gente espera que logo, ele tenha muito mais aí do que já teve nos últimos dias. Que seja sancionado por Europa, por tribunais internacionais, e que essa patifaria que se transformou o STF, com essa conivência de canalhas a serviço do PT, algum dia, em breve, acabe no nosso país. Se acham que prender Bolsonaro vai calar a voz de milhões de brasileiros, estão muito enganados. E, portanto, a gente dando a notícia e a repercussão do fato agora com o Iglesias. O Iglesias pesou aí, né? Vagabundo, pesou aí nas palavras aí, mas claro, cada um responde pelos seus atos. De todo modo, fica aqui o posicionamento. Ainda há pouco eu falei, o Carlos Lula, né, se manifestou colocando a notícia. Alguns deputados também, John, se manifestam aí também no Twitter. O John está monitorando aqui, pode trazer também mais detalhes para a gente sobre essa repercussão. Eu repito, da prisão, pelo menos do decreto, né? Foi decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. É lógico que a noite vai ser bastante agitada aí para saber como é que vai ser então o cumprimento dessa medida, em especial, né, se a Polícia Federal já entrou lá na casa do presidente Bolsonaro para recolher os celulares, como está determinado aí, inclusive, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, a gente, Adalberto e Ricardo, a gente não tem dúvida do que vai acontecer. A gente tem antecipado isso desde o começo dessa história, não é? O julgamento aí dessa questão do golpe não deve durar por mais, no máximo, 40 dias, não vai demorar muito. E o desfecho vai ser a prisão do Bolsonaro, né? A gente sabe disso. E membros da própria direita, as pessoas mais próximas já sabem que isso vai acontecer e já até falam de quem será o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Como será isso, né? Ele na prisão, como será isso ele preso? A gente lembra sempre do Lula, né, Ricardo? Da eleição, quando o Lula estava ali preso, que foi até o último minuto. Né? A estratégia é o Bolsonaro ir também até o último minuto. Até que ter registrar a candidatura ele vai tentar. Mas, obviamente, que tem um plano B. No final de semana, houve umas críticas do próprio Silas Malafaia, que organizou aquele ato, as manifestações. Criticou aí o Zema, governador de Minas, criticou o Tarcísio, que fez um procedimento, não é, médico no mesmo dia das manifestações ontem, domingo. Tarcísio foi para o hospital fazer um procedimento na tireoide. Criticou também o Caiado porque eles não estiveram presentes nas manifestações. Ou seja, ele queria que eles estivessem ali para fazer um discurso mais incisivo e veemente contra o Alexandre de Moraes. E eles não foram. O Tarcísio até serve, Adalberto e Ricardo, de ponte, não é? É um nome que serve de ponte entre o bolsonarismo e os ministros do STF. Por isso, talvez ele não está querendo entrar aí nessa bola dividida. Na decisão do Moraes, só para a gente fazer aqui uma correção, ele diz o seguinte: a proibição de visita, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, proibição do uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros, ou seja, ele não manda recolher os celulares da casa como está sendo divulgado, né? E essa decisão dele tem a ver com aquilo que eu falava, né? A polícia tem como monitorar. Se ele usar o celular de alguém, a polícia vai saber e, obviamente, vai dar problema. Mas a decisão dele não é tão excessiva quanto eu falava agora há pouco. E que está sendo divulgado, como disse o Ricardo, no primeiro momento, a divulgação de que seriam recolhidos todos os celulares. Agora a gente está tendo acesso aqui, né? O tempo vai passando, a gente vai tendo acesso aqui ao documento, no caso, a decisão. Né? Agora a gente está tendo acesso
a decisão. Perfeito. Bom, pessoal mandando mensagem aqui para nós, já tem outra break news aqui, meus amigos. Na Federação Maranhense de Futebol, o bicho está pegando, atenção, nomeado aqui interventor, a gente vai falar sobre esse assunto já, é uma decisão do juiz Douglas, a gente fala para você sobre isso já. Você ligado com a gente, boa noite, Adalberto, Ricardo, acompanhando aqui a nossa programação, quem está com o José Ribamar Costa Silva, mandando mensagem para a gente aqui. José Ribamar, obrigado. Aí as paixões aqui, o negócio da temperatura aumentou aqui no nosso WhatsApp, de um lado do outro, a gente vai tentar segurar a onda. Calma, minha gente. Mandando mensagem aqui para nós, acompanhando a nossa programação. Clodoaldo também ligado na nossa programação. Obrigado, Clodoaldo. Aqui o vídeo José, manifestações aqui a favor e contra a prisão do Jair Bolsonaro, já era esperado. Acompanhando a nossa programação, ligado aqui com a gente, a Dona Maria acompanhando a gente, ligada aqui na nossa programação, não disse qual foi o bairro, ligado aqui na nossa programação também nessa noite de segunda-feira, pessoal mandando mensagem para nós aqui, agora se identifica, Manel, de onde, Manel? Do João Paulo acompanhando a nossa programação aqui na capital, ligado com a gente aqui na difusora. Manda sua mensagem do 21069403. Mandando mensagem para nós aqui, o Abrantes também ligado na nossa programação. Vamos lá, porque é Break News mais um. Está lá no portal Difusora News, o Tarcísio hoje que está com calo no dedo ali, coitado, de tanto escrever, não para. Cada instante, notícias chegando. O juiz Douglas de Melo Martins, atenção, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital, determinou o afastamento imediato de todos os dirigentes da Federação Maranhense de Futebol e do Instituto Maranhense de Futebol, o MF. A decisão atende ao pedido do Ministério Público do Maranhão, que ajuizou uma ação civil pública, apontando uma série de irregularidades na gestão das duas entidades. Entre as suspeitas levantadas estão falta de transparência na gestão, fraudes em assembleias, desvio de finalidade e confusão patrimonial entre uma instituição e outra, no caso a Federação Maranhense de Futebol e o Instituto Maranhense de Futebol, IMF. Segundo o Ministério Público, o Instituto foi criado com o objetivo de driblar bloqueios judiciais contra a federação e hoje funcionaria apenas como um braço financeiro da entidade, sem cumprir suas funções estatutárias. É isso que está na decisão do juiz Douglas de Melo. A gente está tentando contato aqui com os diretores da Federação Maranhense de Futebol, até agora não conseguimos, mas já tem a nomeação aí de uma interventora, não é isso, John Coutrinho? É a Susan Lucena, que ela é a diretora da Casa da Mulher Brasileira, não é? Foi feita essa nomeação pelo juiz Douglas e ela deve convocar, se eu não me engano, uma nova eleição, não é isso, Adalberto? É verdade. Ela deve convocar uma nova eleição. Foi uma espécie de uma interventora, está ali interina no cargo e deve organizar ali, deve convocar uma nova eleição, segundo aqui a gente está observando na decisão. Ela ficará no cargo por um período de 90 dias. 90 dias que ela fica e terá a missão de convocar uma nova eleição para a diretoria da FMF, não é? E o próprio, segundo aqui a decisão, o próprio Antônio Américo pode se candidatar novamente, não é? Essa decisão estabelece que a entidade deve realizar uma reformulação em seu estatuto, não é? Essa decisão do juiz, essa questão de interventor pode ser qualquer pessoa, não é? Pode ser colocado qualquer pessoa. E aí a Suza, que faz um papel brilhante ali, como diretora da Casa da Mulher Brasileira, deve organizar, aliás, uma pessoa de confiança, obviamente, uma pessoa de confiança do próprio juiz Douglas, para estar ali e fazer essa nova eleição. E a gente espera, né, Adalberto, que transcorra tudo dentro da lei, né? Claro, tudo dentro da lei ali, dando inclusive direito à própria defesa do Antônio Américo e os membros da FMF. A notícia completa está lá no Difusora News, mas tem mais dados aqui, está muito bem fundamentada a decisão do juiz, porque de acordo com essa decisão, John Coutrinho, olha só, o juiz suspendeu os efeitos de assembleias que foram realizadas em janeiro desse ano, que aprovaram as contas do ano passado e uma reforma estatutária. Essas mudanças nas regras dificultavam candidaturas à presidência e favoreciam a atual diretoria, segundo o Ministério Público e a decisão da Justiça. O Ministério Público também apontou que os clubes não tiveram acesso prévio ao texto completo da reforma, mas em slides apenas alguns resumos. Tem mais, não é só isso não. Outro ponto destacado na ação foi a queda de mais de 80% no patrimônio líquido da federação em apenas 3 anos, passando de 734 mil em 2021 para 116 em 2024.
Tem mais, não é só isso não. A decisão exige ainda a publicação online de documentos financeiros, atas e balanços dos últimos 5 anos. Houve o pedido, Ricardo, para quebra do sigilo bancário e fiscal dos réus, mas nesse momento foi negado. Mas não significa que não possa ser reavaliado, né, no curso do processo, né? Tem outro aspecto a ser destacado. A CBF solicitou entrar no caso como parte interessada, porque há um problema em relação a sanções internacionais caso a Justiça interfira na gestão da FMF. Então, a CBF pode também pagar o pato, digamos assim, por conta dessa intervenção aqui no Maranhão. A Justiça deu prazo de 15 dias para as partes se manifestarem sobre esse pedido. A ação tem como réus, atenção, além das entidades, 17 dirigentes e membros de conselhos fiscais. Eles negaram irregularidades e defenderam a legalidade de seus atos com base na autonomia das entidades esportivas. A decisão ainda pode ser contestada. Ou seja, tem muita água para rolar, Ricardo. Mas está fundamentada aqui, né? Fundamentada e acertada, diga-se de passagem, né? Porque os rumores desse rosário de supostas irregularidades, eles correm solto nos bastidores, né? Não é de agora que a gente ouve falar nesses rumores com supostas irregularidades acontecendo na federação. A CBF, quando diz que quer entrar porque isso pode abalar lá fora e tal, é esse argumento pífio que dá sustentação, isso é coisa da FIFA, que dá sustentação para o futebol ser hoje um antro de roubalheira, de falcatruas, no mundo todo. Você vê hoje escândalo em cima de escândalo. Aqui mesmo, né? Essa CBF aí, diz que os presidentes de federação recebiam 50 mil reais da CBF de salário e para a nova reeleição do presidente que foi destituído da CBF, esse valor passou para 215 mil, quer dizer, é muito dinheiro, muita grana. E o juiz Douglas é desse juiz que enfrenta qualquer parada, né? E faz dentro da lei, esperando o resultado que a lei concede. Vamos em frente, tem mais 2 assuntos aqui, pelo menos, para a gente tratar no programa de hoje. Um deles trata do PT. O Washington, né, um dos tradicionais, digamos assim, um dos fundadores do PT aqui no estado, disse que chamou de grupo de malucos aqueles que perderam a eleição lá do PED, o meu caro John Coutinho. Foi destacado ainda há pouco, inclusive, no nosso expediente final. Exatamente. Houve uma decisão hoje, uma outra decisão judicial, dessa vez relacionada ao PT no Maranhão. Não é? Essa decisão anula aí a vitória do Francimar. O Francimar Melo, que era atual presidente, foi reeleito para continuar comandando o PT do Maranhão, mas só que o juiz Márcio Castro Brandão, que preside a 3ª Vara Civil de São Luís, determinou a realização de um segundo turno nas eleições do PT, ou seja, a eleição para a presidência do partido. A decisão é fruto de uma ação anulatória de decisão partidária registrada por 3 concorrentes. 3 nomes que concorreram para a presidência do PT, que foram Genilson Alves, Raimundo Monteiro e Francisco Rogério Souza. Em suma, porque o Francimar, essa decisão não teria devidamente comunicado sua condição de ocupante de um cargo comissionado no governo estadual, além de ter supostamente falhado no pagamento de contribuições partidárias. O que daria algo em torno aí, não estava repassando o valor correto das contribuições, de acordo com o salário que ele recebe, acho que é de R$ 7.600 comissionado no governo, ele deveria repassar um valor maior, mas, segundo informações, estava repassando apenas R$ 50 e acumulou um débito de algo em torno de R$19 mil. Então, essa decisão aí, para que o Francimar seja afastado, que ocorra, portanto, o segundo turno, eleição do PED. O Francimar divulgou uma nota agora há pouco, viu, Ricardo e Adalberto? Ele disse que essa é uma questão que se resolve internamente dentro do partido, inclusive já até uma jurisprudência, né, na Justiça, e que é um pouco esquisito, né, a Justiça interferir numa eleição interna de um partido. Mas a gente sabe, volto a repetir, PT sendo PT, toda eleição vai acontecer isso. Não é diferente, já era esperado, não é? Já era esperado isso acontecer, e quando o Washington Oliveira fala um bando de malucos, não é? Sempre foi assim. O PT no Maranhão sempre foi um bando de malucos, não é? Discute, não se une, o partido não se fortalece aqui no Maranhão porque eles não se entendem e vivem brigando.
Está terminando nosso tempo, estamos em cima da hora, mas vale lembrar que hoje foi aberto os trabalhos lá na Câmara de São Luís, né, John? Agora, é verdade que o prefeito não mandou representante, não apareceu e não teve nem mensagem também na Câmara, John? Adalberto, o que eu vi lá foi o Sebastião Madeira, né, representando o governo. Né? Eu não sei se o prefeito não mandou, mas ele não estava presente. O prefeito não foi, né? Mas eu vi uma fala do Sebastião Madeira, chefe da Casa Civil, lá, e eu vi alguns vereadores falando, agradecendo o governador Carlos Brandão, não é, que é um grande parceiro da Câmara Municipal de São Luís. Mas a prefeitura deveria ter mandado o representante, né? Geralmente se lê uma mensagem, é protocolar, né? Amanhã os trabalhos recomeçam na Assembleia Legislativa. Exato. Inclusive está uma mudança lá do ponto de vista tecnológico, né, completamente diferenciado tudo, desde o controle facial até a votação. A gente vai acompanhar lá a abertura dos trabalhos, a volta dos trabalhos do Legislativo Estadual do Maranhão. Manda a tradição que no parlamento estadual vá o governador ou alguém do governo representando. E no parlamento municipal, o prefeito ou alguém representando, né? Ficou aqui esse espaço, a gente fica o espaço aqui para saber por que não foi o representante da prefeitura, então, na Câmara hoje, na reabertura dos trabalhos, né? Fechando mesmo que a gente está acabando, o o Luiz Henrique, obrigado Luiz Henrique, criticou a medida do Alexandre de Moraes e está pedindo um aumento aqui para John Coutrinho e para Ricardo. Opa! Aumento de aumento tempo de salário, do programa. Não, aumento de tempo do programa. Luiz. Tem que aumentar. Obrigado, Luiz. De volta com você, Olavo. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Valeu. Valeu, senhores. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Tá Na Hora. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. O Tá Na Hora Maranhão fica por aqui. A gente volta amanhã a partir das 6h30 com os principais assuntos do dia aqui no nosso estado. Obrigado. A gente volta amanhã. Fica com Deus. Beijo da família. Tchau, tchau.